Ia fazer 11 anos quando dei a entrada na farmácia, para a mão do meu padrinho, que é o Francisco Ourique, que foi o nosso mestre, praticamente todos que passaram por lá na farmácia. Naquela altura era comum acabar-se a escola, dar o exame de admissão e depois começar a trabalhar, ou então aqueles que tinham mais possibilidades continuavam a estudar. E os outros que não tinham, começavam logo a trabalhar. Era como cadete. Era para fazer as voltas, lavar garrafas, encher pacotes de Brad-Sol de bicarbonato e aquelas coisas que na farmácia fazia-se, era tudo feito na farmácia. Os xaropes, as hóstias, a própria lexívia, isto era tudo feito na farmácia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Era tudo feito ali e nós aprendíamos muito, precisamente com essa situação de ser tudo feito na farmácia. O nosso convidado de hoje conheceu 3 gerações no seu local de trabalho, uma farmácia situada no centro da cidade de Angra do Heroísmo. Foram 52 anos de vivências que vão ser partilhadas aqui connosco neste programa. Hélder Sousa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Hélder, com que idade começou a trabalhar? Eu comecei, ia fazer 11 anos quando dei a entrada na farmácia, para a mão do meu padrinho, que é o Francisco Ourique, que foi o nosso mestre, praticamente todos que passaram por lá na farmácia. 11 anos, podemos dizer hoje em dia que é muito cedo, era uma criança, mas naquela altura era comum. Sim, naquela altura era comum acabar-se a escola, dar o exame de admissão e depois começar a trabalhar, ou então aqueles que tinham mais possibilidades continuavam a estudar. E os outros que não tinham, começavam logo a trabalhar. E porquê a farmácia e porquê também aquela farmácia onde permaneceu 52 anos? Porquê aquela farmácia? Aquela farmácia porque o Francisco Ourique era o meu padrinho. E ele chegou a casa e, como eu sabia que eu tinha acabado a escola e que não queria estudar mais porque os meus padrinhos queriam que eu continuasse a estudar, e eu disse, se o meu padrinho prefere que eu vá para a farmácia, eu vou, porque tinha saído um moço lá que era o Luís Bonifácio, que tinha ido para a América. Apareceu aquela vaga e eu fui de facto com ele para a farmácia e segui sempre até ir para a reforma. E a farmácia esteve localizada sempre ali no centro de Angra? Sim, sempre naquele local, uma farmácia com mais de 100 anos, e só que quando foi do sismo, é que tivemos que sair, fomos para a Flórida, ali para o canto, e depois da Flórida, ainda depois, passámos para aqueles módulos para o pé dos Correios. Tinha ali uns módulos ali onde é agora o parque de estacionamento. E depois dali então é que voltámos novamente para a farmácia, depois das obras estarem todas concluídas, é que voltámos novamente para a farmácia e ela continua lá no mesmo lugar. E quando começou a trabalhar, quando começou a trabalhar na farmácia, começou no atendimento ao público? Não, era assim, a farmácia acabava por ser uma universidade, porque nós entrávamos, era para fazer, lavar garrafas, encher pacotes de bicarbonato, Brad-Sol, aquelas coisas que começavam. Quando nós entrávamos para a farmácia, entrávamos era como cadete, era para fazer as voltas, lavar garrafas, encher pacotes de Brad-Sol de bicarbonato e aquelas coisas, porque na farmácia fazia-se, era tudo feito na farmácia, os xaropes, as hóstias, a própria lexívia, isto era tudo feito na farmácia. Portanto, era um mundo diferente daquele que encontramos hoje em dia. Por isso é que a farmácia de ontem e de hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Era tudo feito ali e nós aprendíamos muito, precisamente com essa situação de ser tudo feito na farmácia. Portanto, então foi progredindo, não é? Foi tendo conhecimentos e depois é que mais tarde é que passou ao atendimento ao público. Sim, e a ter outras funções? Mais tarde então é que comecei como praticante, depois ajudante de primeiro ano, ajudante de segundo, ajudante de terceiro
e depois cheguei a ajudante técnico de farmácia. Portanto, aqui tinha os seus passos a dar. Era como se fosse uma universidade, sempre dentro da farmácia. E quando chegou lá, com 11 anos, ficou assim surpreendido com tudo o que viu? Lembra-se, tem assim memórias bem vivas dessa altura? Sim, era a farmácia para mim foi um mundo completamente diferente, não é? Eu vinha da escola e depois em casa de brigadeiro cheguei à farmácia com aquele regime estava a cumprir o horário e estar ali sempre, sempre assiadinho e tudo que nós chamávamos, para mim foi um mundo completamente diferente, não é? Muito bem. Presumo também que depois tenha conhecido muitas pessoas, naturalmente os clientes da casa. Tem assim, lembra-se assim de alguma história, alguma coisa que tenha acontecido consigo? Alguém que era frequentava a farmácia? Há assim alguma história que gostasse de partilhar connosco? Não, é assim, eu conheci muita gente na farmácia, é um mundo que conhece muita gente. A farmácia é um entra e sai constante. Constantemente. E depois é um serviço diferente dos outros todos, é um serviço de saúde, um serviço de responsabilidade. Não tem nada a ver com os outros serviços. O serviço de responsabilidade em que as pessoas que vão à farmácia depositam uma confiança no empregado que estava na farmácia. Quer seja técnico de farmácia, quer seja farmacêutico. Portanto, é um serviço de confiança. Pois é um serviço que nós temos que tentar, a pessoa já vem contrariada com a própria doença, já vem contrariada, está há muito tempo, às vezes está no hospital e da doença que já tem, e depois chega à farmácia, esbarra connosco e nós temos que estudar logo o cliente para tentar servir o melhor possível e não o contrariar e que ele saia satisfeito para depois poder voltar, não é? E nós temos que ter capacidade para fazer isso, não é? E às vezes também acabavam por ser ouvintes, digamos assim, pessoas que acabavam por fazer algum pedido, mas também ao mesmo tempo contar um pouco, ou contextualizar, eu estou doente porque aconteceu isto, assim, assim. Exato, no fundo, contavam a história da sua vida, não é? Contavam a história da sua vida e nós, portanto, tínhamos que saber ouvir, não é? Para depois tentar dizer, olha, se calhar era melhor ir ao médico para ver isso, que isto depois pode trazer consequências, ou então, se calhar pode tomar agora uma coisinha só para ver se resolve, um comprimidozinho, mas sempre tentar que a pessoa fosse ao médico para depois então passar para a farmácia já com a receita, pronto, calção, não é? Que há muita gente que facilita com certas determinadas coisas e que não deve facilitar. E dessas pessoas, imensas pessoas que conheceu ao longo desses 50 anos, há assim alguma que tenha marcado mais? Recorda-se? Passou inúmeras pessoas pela farmácia e todas, eu respeitava todas e portanto não posso estar a enumerar uma ou outra porque todas para mim eram todas iguais, as pessoas eram todas iguais. Eu tentava fazer sempre o melhor possível, tentava sempre atendê-las o melhor possível para elas terem confiança e para chegarem lá e pronto, e as pessoas depois de ter confiança chegam e dizem, olha, quero falar com o Hélder, quero falar, isto é que é importante para nós. E acontecia isto é que é importante. Consigo? Exatamente. Chegarem lá e quero falar com o Sr. Hélder. Isto para mim era muito importante, era sinal que as pessoas tinham confiança, que tinha ganho a confiança delas, para elas estarem a perguntar por mim, para querer um aconselhamento ou isso. Isso é muito importante num empregado de farmácia. Nesse espaço de tempo, conheceu, portanto, 3 gerações. Conheci 3 gerações. Conheci o Dr. Felton Rosa Pimentel, que é o pai da doutora Isa Pimentel, e agora o Bruno Machado, que é o filho da sua doutora, que está lá. Portanto, foi o pai, a filha e o neto, que é filho da doutora Isa Pimentel. E dessas gerações, algumas trabalharam em conjunto, não é? E trabalhei com os 3, não é? Trabalhei por último com a doutora Isa Pimentel e com o Bruno Machado, e antes tinha trabalhado com o Dr. Felton,
Portanto, não conseguimos trabalhar os três. Sim. Não consegui trabalhar com os houve três. encontro de duas. E de duas consegui trabalhar com dois, com a mãe e com o filho. E havia algumas vezes conflitos de gerações? Assim, quando temos alguém mais velho e chega ao local de trabalho alguém mais novo? Não, nós dávamos muito bem. Lá na farmácia é um ambiente bom e trabalhar com pessoas como a doutora Isa Pimentel e como o Bruno Machado não se arranja conflitos, porque eles de facto foi excepcional. E se tivesse que voltar para trás, eu escolhia novamente trabalhar lá. Referia-me a conflitos de geração, não é? Quando há pai e filho ou mãe e filho, às vezes, há um desencontro, às vezes, de opiniões, era nesse sentido? Não, isso não acontece porque cada um tem o seu lugar. A doutora Isa é a farmacêutica da farmácia, é que manda e os outros todos só têm que seguir um caminho, é obedecer às ordens dela, não é? Embora ele seja o Bruno Machado, é o filho da doutora, mas a mãe é que, por enquanto, ainda é que está à frente da farmácia. Muito bem. Alguma vez ponderou, durante esse tempo, em aprofundar conhecimentos, em fazer uma licenciatura, em saber mais sobre farmácia? Ponderou, teve essa consideração, esse pensamento? Sim, sempre que aparecia congressos de farmácia ou ações de formação, isso tudo, ele tentava estar sempre presente, para estar sempre atualizado, não é? Porque na farmácia de ontem nós tínhamos que estar sempre, tínhamos que saber, de facto, os medicamentos, portanto, tínhamos que saber o que é que, quando a pessoa chegava lá com aflita, queria saber, vinha do médico com a receita e dizia assim: olha, o seu doutor disse que o senhor agora é que vai explicar como é que isso toma, e a gente tinha que ter capacidade para fazer isso. Agora é muito mais fácil porque agora tem os computadores e agora no computador já está lá tudo, já tem as posologias, já tem para que é que serve o medicamento, já tem, agora está mais facilitado agora de quando eu comecei na farmácia, sem dúvida alguma. E naquela altura, antigamente, como é que era a cidade de Angra? A vivência, lembra-se sim de vivências na cidade? Eu lembro-me, precisamente, que na farmácia é que a maior parte das pessoas, na hora do almoço, juntavam-se ali na hora do almoço e juntavam-se, vinham para a farmácia, estavam ali a conversar connosco e pronto, uns liam o jornal, e agora é uma coisa completamente diferente, já não há tempo para nada dessas coisas, portanto a vida mudou muito nesse aspecto. Era mais convívio. Juntavam-se todos ali, uns ficavam na escadaria da Sé, outros vinham falar para a farmácia, conheciam o Chicorico, vamos ao Chicorico, e pronto, era aquela vivência. O Dr. Feldman também era uma pessoa excepcional, não é? Mas a vida era outra. Hoje é impossível isso. Hoje é impossível. Agora estamos mais ocupados. Muito mais ocupados. Não há tempo. Não há tempo para nada dessas coisas. Nada. Estão sempre as pessoas a entrar e sair. Há outras exigências e pronto, e a gente tem que estar sempre atualizados. Muito bem, há pouco, antes de começarmos a gravação, falou-nos num licor. Sim, era um licor que o Dr. Felton fazia, o pai da doutora Isa, que era o licor Gratidão. E todos os anos fazíamos na farmácia para oferecer aos nossos clientes. Portanto, é uma fórmula de família, que já vinha do pai dele, e passou para o Dr. Felton Pimentel, e depois passou para a doutora Isa, mas pronto, depois não há tempo já para fazer nada disso. E eu ainda tenho uma garrafa de licor que deve ter à volta de quase de 50 anos. E nunca... Ainda nunca lhe toquei nela. Ainda nunca toquei ainda, está lá, ainda está intacta ainda. Muito bem. Entretanto, o Hélder também tem outra parte da sua vida foi ligada ao futebol. Sim, uma parte muito grande da minha vida foi ligada ao futebol. Eu comecei no futebol no Sport Clube Angrense. Eu estive lá aí uns 5 anos no Sport Clube Angrense. Como jogador? Não, como massagista. E depois fui ao Marítimo 2 anos também como massagista.
Depois voltei ao Angrense mais um ano, como massagista, e depois fui para o Lusitânia. Estive lá no Lusitânia 28 anos da minha vida, no Sport Clube Lusitânia. E como é que surgiu essa oportunidade de ser massagista? Olha, apareceu lá um senhor que já faleceu, que era o Sr. Paulo Valadão, que trabalhava nos serviços. E ele era diretor do Angrense, e ele disse-me: Helder, tu, epá, não era interessante, vai haver um curso aí de massagista agora, que era na antiga PID. Vai haver agora um curso de massagista aqui na Terra, pá, tu não estás disponível, e nós tratávamos tudo, a inscrição e tudo, e só... Pá, olha, se calhar é uma oportunidade para aprender mais, pronto, para aprender, nunca se diz que não. Olha, está bem, eu vou. E fui ao curso, foi na altura até das festas de São Carlos, começou numa quinta-feira e acabou numa segunda. E eu adorei e, de facto, foi muito bom e eu não esperava, o curso correu muito bem mesmo, e depois eu nunca mais parei. Pensou em ser jogador em alguma altura da sua vida? Pensei sempre em ser massagista, e depois, mais tarde, já no Lusitânia, o Sr. António Maria, que era todo verde, que trabalhava nos serviços, perguntou-me: não queres ir ao Sporting fazer um estágio? Eu ia lá muito à farmácia, era muito amigo do meu padrinho, então não quero. E ele disse assim: vou-te escrever uma carta ao Sr. Manuel Marques, que foi o melhor massagista de todos os tempos que passou em Portugal, e trabalhava no Sporting, e vou-te fazer uma carta e tu vais ao Sporting. Vais entregar essa carta e eu tenho certeza que vais fazer. E eu fui. Foi por minha conta, não é? 15 dias. Cheguei lá e entreguei a carta. Quem me atendeu foi uma senhora, a dona Leonor Roque, que era a chefe da redação do Jornal do Sporting. Eu entreguei-lhe a carta e ela disse: isto é aqui para o Sr. Manuel Marques, já vou chamar. Chamou o Sr. Manuel Marques, ele veio, começou a falar comigo e tal. Disse: sou dos Açores, vem para o intermédio, já vi aqui um grande amigo meu e tal. E começámos lá a falar e ele disse assim: isto é assim, eu vou-te dizer como é que isto funciona. Eu só vou perder tempo contigo se tiveres boas mãos. Se não tiveres boas mãos, eu não vou perder tempo contigo. Sim, senhor, fiquei logo. Disse: Jesus, o que é que eu vou fazer? E depois fui lá no outro dia, já comecei a trabalhar com ele e com os outros massagistas. Depois tive aqueles 15 dias, aquilo correu que foi uma maravilha. Depois fui trabalhar com o Sr. Val Ferreira, que era o massagista do atletismo, em que estava lá o Carlos Lopes, Fernando Mamédia e tudo. E eles disseram assim: tu tens jeito para isso, tu já trabalhas nisso há muito tempo? Não trabalho, eu comecei há pouco tempo, depois surgiu essa oportunidade. Disse: mas continua, que tu podes ir longe. Pronto, acabou-se os 15 dias de estágio, voltei novamente para cá, continuei no Lusitânia, depois voltei novamente ao Sporting, mas já o Sr. Manuel Marques já tinha falecido, estava lá, era o Sr. Lionel Pires, continuei lá no Sporting, foi na época do Carlos Queiroz, que era o treinador do Sporting naquela altura, estive lá mais 15 dias, voltei novamente para o Lusitânia e fui 2 vezes também ao Futebol Clube de Porto, que o massagista do Futebol Clube de Porto era o Rodolfo Moura, que estava lá, que depois veio trabalhar para o Sporting e para o Benfica, também estive lá 2 vezes no Futebol Clube de Porto. E depois nunca mais parei, estive a contar e fiz 32 ações de formação como massagista. Muito bem. E o que é preciso para ser massagista, para além de boas mãos? É ter gosto, é gostar, não é? E ter jeito. Ter jeito, não há dúvida nenhuma que é ter jeito para ser massagista e tem que saber, não é? Senão, não consegue. Só se gostar só de ser massagista, se não tiver boas mãos, se não souber, se não tiver já alguns princípios, não vale a pena. Não. E gosta e aprecia o desporto, naturalmente? Sim, gosto muito de desporto, o futebol? Estive na melhor equipa dos Açores, não é? A melhor equipa dos Açores, o Sport Clube Lusitânia, que naquela altura toda a gente gostava de estar no Sport Clube Lusitânia. E ainda fugia à regra, também gostei muito. Boas memórias também que guarda? Muito boas memórias do Sport Clube Lusitânia, não há dúvida nenhuma. Foi uma casa, um clube espetacular, com gente de todos os quadrantes, e todos os presidentes que passaram por lá, julgo que eles não têm nada a dizer de mim e eu também não tenho nada a dizer deles. Para mim foram todos muito bons, todos os presidentes que passaram no Sport Clube Lusitânia, toda a gente. Não saí do Sport Clube Lusitânia porque eu mesmo é que quis sair, porque achei que já estava, há 28 anos que já estava cansado. Depois, o Hildeberto, como tinha jogado no Sport Clube Lusitânia, que é o treinador do Sport Clube Barreiro,
falou comigo e disse, tu não estás interessado em ir para o Barreiro, porque a gente agora vai subir de Jão e tal. E eu fui para o Sport Clube Barreiro e era para ir só lá um bocadinho, e já estou lá há 7 anos. Já está lá há 7 anos. E é para continuar? Sim, é para continuar. É gente muito boa, é um clube muito bom. Fiquei surpreendido com o clube em si e com as pessoas. As pessoas são, de facto, muito boas, são espetaculares. Para além disso, o Hélder tem uma filha, curiosamente, que prosseguiu estudos na área da saúde. Ficou contente quando ela fez essa opção? Sim, fiquei muito contente. Fiquei muito contente quando começámos a ver o que é que ela queria e ela disse, pai, eu vou seguir os conselhos de pai, eu vou para a área da saúde. E então aqui é que, pai, estou a pensar em radiologia, licenciar-me em radiologia. E eu fiquei contentíssimo, não é? É óbvio. E ela foi estudar para a Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa e foi lá que ela se licenciou. Muito bem. Hélder Sousa, muito obrigada por ter estado connosco aqui no nosso programa. O Terceira Dimensão volta amanhã e contamos consigo, como é habitual aí desse lado, em azorestv.com. Fique bem.